Uma das maiores preocupações das pessoas ao mexer no Excel é lidar com data e hora, na verdade. E se der erro, o que é esse monte de jogo da velha aparecendo aqui? Por que a minha data mudou para 40 mil do nada? É para solucionar esse e outros tipos de dúvidas que a gente está junto aqui nesse vídeo. Então vem comigo e vamos aprender depois da vinheta. Fala galera, Klinsmann aqui. Vamos partir aqui para a tela do Excel com o primeiro conceito, sem enrolação, já vamos começar a aprender a lidar com essas tais de datas e horas. Já deixei dividido aqui para nós tudo que está à esquerda da vírgula e tudo que está à direita da vírgula. Vocês podem ver que tudo que está à esquerda aqui está em roxo e tudo que está à direita está em azul. Então como é que o Excel pensa e processa datas e horas, né? É só um jeito de apresentar, mas ele está lidando com números. Então tudo que tiver à esquerda da vírgula, ou seja, números inteiros, o Excel vai interpretar como aquilo sendo uma data. Da mesma forma que tudo que estiver à direita da vírgula, né, tudo que está em azul aqui, números fracionários, vai equivaler a horas. A gente pode fazer analogia, que nem na vida real, que horas são frações de dias, né? Um dia inteiro, 2 dias inteiros, né? Mas frações de dias são horas, 1 hora, 5 horas, 8 horas, 20 horas, né? Então com essa analogia fica bem fácil de entender. Então só recapitulando, tudo que é número inteiro é convertido para data, dia, mês e ano, e tudo que é fração é convertido para hora, minuto e segundo. Aqui então a gente tem a divisão desse algarismo de cima, esse 40.312,15645, tá? Separei a parte inteira e a parte fracionária. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um igual aqui em cima neles, só para a gente repetir e conseguir ter a referência, tá? Esse primeiro eu vou transformar em data, a gente já tem a opção pronta aqui, ó, data abreviada. Então esse 40.312 significa uma data equivalente a 14 de maio de 2010. E essa parte da direita eu vou transformar em hora. Vou clicar aqui para fazer o formato personalizado e vou clicar em hora. Então, como a gente pode ver, esse 0,15645 equivale a 3 horas, 45 minutos e 17 segundos. Então, o que de início era um número inteiro, feio, meio maluco, sem significado ainda, o Excel converteu para nós a parte inteira para data e a parte fracionária, né, a parte decimal, para hora, minuto e segundo. Não é à toa que esse é o primeiro conceito da aula, porque a gente entendendo isso desde o início fica mais fácil de a gente não se desesperar ou de fato entender o que vai acontecer quando a gente começar a manipular tanto as datas quanto as horas daqui para frente. Agora que a gente já sabe o que são datas, vamos partir primeiro do exemplo de datas, depois a gente vai operar as horas, para entender como é que o Excel formata esse tipo de informação para nós, tá? Então o que eu fiz aqui? Escrevi a data do Natal desse ano, 25 de dezembro de 2023. Ele já está na formatação data, porque a gente consegue ver aqui em cima, só que olha só, se eu mudar essa formatação para geral, o que ele me mostra aqui? 45.285, ou seja, esse número grande aqui, 45.285, ele, operacionalizado pelo plano de fundo do Excel, quando a gente formata em data, ele equivale a 25 de dezembro de 2023. No próximo tópico eu já vou explicar o que esse número grandão ali comprido tem a ver com essa data, mas por enquanto vamos nos ater a entender as formatações e como é que o Excel pode apresentar esse tipo de data para nós. Então, pessoal, aqui de início, o que a gente tem que entender é o seguinte, o Excel, ele, ao operacionalizar as horas, ao entender, né, ao mexer por trás ali no plano de fundo, ele nos apresenta ela de formas distintas, dependendo do que a gente quer ver, né? Aqui a gente tem uma data que está com formato de data aqui em cima, certo? Data aqui em cima na parte central, mas a gente pode fazer o Excel apresentar essa informação de formas diferentes para nós. Por exemplo, posso selecionar a célula que eu tô, vir aqui na formatação e mais formatos de número, tá? Ele tem alguns formatos pré-definidos. E aqui na última opção, ao clicar em personalizado, a gente tem a chance de escrever como é que a gente quer que ele apresente essa informação para nós, beleza? Para facilitar, aqui então já deixei prontos, né, alguns dos formatos mais usuais para datas e vou mostrar para vocês, tá? Só vou dar um igual, sempre vou me referir a essa data aqui de cima, porque a formatação já está pronta para a gente entender. Então, quando a formatação ali no modo personalizado está como duas letras D, né, DD, ela vai mostrar o dia no formato de algarismos, ou seja, 25 de 12 de 2023, né, só 2 Ds, ele vai extrair só o dia, então ele está apresentando só 25. Da mesma forma que se a gente botar 3 Ds, ele vai trazer abreviado o dia da semana. Então, olha aqui, dia 25 de 12 de 2023, ou seja, o Natal desse ano que a gente está agora, vai ser uma segunda-feira, de forma abreviada aqui sendo apresentado pelo Excel. Se a gente seguir esse raciocínio, 4 letras D, ele vai trazer o nome do dia da semana inteiro, por extenso. Então, tá aqui segunda-feira. Da mesma forma, os meses, né? 2 letras M significa o algarismo do mês, 3 letras M significa a abreviação do nome daquele mês, e 4 vezes a letra M
significa o nome completo por extenso daquele mês, certo? Por fim, né, como o ano não tem nome, a gente vai saber que fazendo a referência à data, ele vai trazer os 2 últimos anos, ou, por fim, né, botando 4 vezes a letra A, ele vai trazer o ano inteiro, né, os 4 algarismos do ano. Então, falando sobre datas, essas são as possibilidades que a gente tem, que o Excel entende como é que ele tem que apresentar cada fração da informação, mas a gente pode montar uma forma muito maluca do jeito que a gente quiser, misturando essas opções. Então, olha aqui, falando sobre invenções malucas, o que eu quero que ele apresente aqui? Eu quero que ele apresente a, né, que eu só vou escrever para a gente ver, já está formatado aqui do lado, então quero que no início ele traga só os 2 últimos algarismos do ano, depois aqui no meio eu quero 1, 2, 3, 4 vezes a letra D para trazer o nome do dia por extenso, e por fim eu quero 1, 2, 3 letras M para ele trazer o mês de forma abreviada. Tá? Então vou dar um igual aqui porque a formatação já está pronta, que olha como é que ele apresenta. 2 vezes a letra A ele traz só os 2 últimos algarismos do ano, 4 vezes a letra D, ele traz o dia da semana de forma extensa, por completo, e 3 vezes a letra M, ele traz a abreviação do mês da data avaliada. Então assim a gente consegue brincar ou manipular as formatações dependendo do que a gente quer enxergar dessa data no Excel. Agora vamos ver alguns pontos de observação referentes a manipular ou lidar com datas no Excel. Tá? O primeiro deles é referente a operações matemáticas, então vou botar uma data qualquer aqui, 15/9/2025. Tá? Então a gente tem uma data aqui, e lembrando do que a gente viu ali no início, tanto data quanto hora são números, só que o Excel apresenta ele de forma diferente. Então olha só, eu tenho uma data aqui, 15 de setembro de 2025. Para eu ver dias após ou antes dessa data referida, é só o somar ou diminuir dias. Então, por exemplo, eu quero ver essa data aqui, mas daqui, por exemplo, 3 meses, né, o equivalente a 90 dias. É só eu realizar uma operação matemática. Então, aquela data mais 90 vai resultar no dia 14 de dezembro de 2025. Da mesma forma que se eu voltar aqui e fizer isso aqui menos 5.000, vai dar o dia 7 de janeiro de 2012. Né? Então, tanto para frente quanto para trás, operações matemáticas são simples contas de mais e menos. O Excel tem uma limitação por definição, né? Ele foi programado para isso, que a primeira data que ele opera é o dia 1/1 de 1900. Então, o número 1, né, lembrando que o Excel são algarismos inteiros, datas são algarismos inteiros, o número 1 equivale ao dia 1º de janeiro de 1900. Da mesma forma que esse é o limite inferior, também tem o limite superior, que o limite do Excel é dia 31 de dezembro de 1999. Essa limitação nos prejudica no dia a dia? Talvez não, né? Talvez nos próximos 7.000 anos já existam novas tecnologias que isso aqui não impacte no nosso dia a dia, então por enquanto isso não é nem perto de uma limitação. Trocando aqui a ordem, vamos para a última aqui. O limite superior não é uma limitação, já o limite inferior de fato é uma limitação, porque o Excel está programado para operacionalizar a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Então, misturando duas questões, né, o limite inferior com operações matemáticas, olha só, eu vou tentar pegar essa data, que é a primeira data do Excel, e vou tirar 30 dias. Tá? Olha o que acontece. Ele dá um erro, e esse erro aqui não é aquele que não tem espaço. Se a gente botar o mouse aqui em cima, ele mostra, ó, datas e horas negativas ou muito grandes são mostradas como jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha. Ou seja, o Excel não opera de forma nativa informações anteriores a 1900. Isso pode ser um pouco ruim para quem lida com história, fatos históricos, né? Tenta trabalhar dessa forma, mas de fato é uma limitação que nativamente o Excel não resolve, só com algumas funcionalidades e aplicações do VBA. Aí consegue dar uma contornada. Por fim aqui, mas o que eu acho a questão mais legal é esse Lotus 123. O que é esse tal de Lotus 123 que está escrito aqui? Essa aqui vale a pena olhar para a câmera principal para a gente entender. O Lotus 123 foi o programa antecessor, né, não em termos de Microsoft, mas em termos de mercado, o primeiro programa, o mais famoso, de planilhas eletrônicas. O Excel é um programa, um software de planilhas eletrônicas, mas ele não foi o primeiro da história. Né? Antes a ele tinha um muito famoso que era o Lotus 123 e que dominava o mercado na época. O Excel só foi começar a dominar o mercado ou entrar de fato, né, no páreo de 1985 em diante, quando ele foi lançado, mas até então quem dominava era o Lotus 123. Ok, então por que ele está mencionado aqui? Lembra que eu mostrei antes que datas são números sequenciais, números inteiros que partem do dia 1º de janeiro de 1900? Pois então, havia um erro no Lotus 123 na época, que foi o dia 29 de fevereiro de 1900. 29 de fevereiro pressupõe que o ano é bissexto, certo? Só que 1900 não é um ano bissexto, né? Quem tiver curiosidade sobre anos bissextos, eu fiz uma pesquisa aqui, vou deixar o link na descrição. Calendário gregoriano, calendário juliano, tem bastante coisa para ler, é interessante, é meio maluquinho,
Mas o que nos interessa aqui é o quê? O software que dominava o cenário na época era o Lotus 123 e ele tinha esse erro de apresentar o dia 29 de fevereiro de 1900 como uma data possível, sendo que não existia essa data, não existiu, 1900 não era ano bissexto. E como o Excel estava entrando no páreo do mercado e veio depois do Lotus 123, ele meio que incorporou de propósito esse erro para ser compatível com o principal software da época, que era o Lotus 123. Então, por isso, galera, que aqui eu vou botar 29 de 2 de 1900, ele vai aparecer, mas na verdade esse dia não existe. 1900 não é ano bissexto e, por consequência, não tem dia 29 de fevereiro. Aqui vou apresentar um primeiro atalho, então, que é o atalho Ctrl ponto vírgula. O que ele faz? Ele insere a data do dia de hoje. Então, como eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de fevereiro de 2023, ele escreveu a data do dia de hoje aqui na célula. Da mesma forma que eu inseri essa data com um atalho, também existe a função hoje. Se eu der o igual hoje, aqui, ela é uma função que não tem argumentos, é só hoje, abre e fecha parênteses. Ela também vai trazer a data de hoje. Seguindo por uma forma análoga, se ao invés de Ctrl ponto vírgula eu botar Ctrl Shift ponto vírgula, ele vai inserir a hora, né, de agora. Então, ao invés da data, né, com Ctrl ponto vírgula, com Ctrl Shift ponto vírgula, ele traz a hora e o minuto desse horário agora. Então, 18h55 é quando eu estou gravando esse conteúdo. Da mesma forma, análogo à função hoje, existe também a função agora. É uma função que também não requer argumentos, é só abre e fecha parênteses. E aqui, diferentemente da função hoje, ela traz a data e a hora junto, beleza? O que vale a pena a gente entender sobre esses atalhos e sobre essas fórmulas, tá? Aqui, estou clicado aqui na resposta do Ctrl ponto vírgula, aqui em cima vocês podem ver que na barra de fórmulas está imputado a data, 5 de 2 de 23. Já a fórmula, né, a função hoje, está apresentando igual a hoje, que é a função. Análogo a isso, também a data aqui que eu inseri com atalho era 18h55, e aqui embaixo a função agora, ela está listada como agora. Só que o que a gente tem que entender que faz sentido, a gente pode usar isso a nosso favor conforme a necessidade. Tanto a função hoje quanto a função agora são funções voláteis. Elas se reatualizam, se atualizam novamente toda vez que a gente faz alguma mudança no Excel. Então olha só, a função hoje não vai mudar só se eu trabalhasse amanhã. Se eu abrisse esse Excel no dia de amanhã, aqui em cima a data estaria 5 de 2 de 2023 ainda, porque é um número que foi inserido pelo atalho, mas digamos assim na mão. Só que a função hoje ela vai sempre buscar que dia é hoje. Então se eu abrisse esse arquivo no dia de amanhã, ele mostraria 6 de 2 de 2023. Da mesma forma que a função agora. Esse número aqui de cima, esse 1855, está fixo porque ele foi inserido com atalho. Mas eu vou mostrar para vocês, ó, essa função agora, se eu editar ela e der um Enter, já passaram-se 3 minutos, ou seja, toda vez que o Excel se atualiza, né, recalcula tudo que está na estrutura dele, a função hoje e a função agora reatualiza. Pessoal, essa seção agora é super legal e ela trata de atalhos, né, entre aspas, ou funcionalidades com o botão direito do Excel, que a gente geralmente não usa ele, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês algumas funcionalidades bem legais com o botão direito do mouse. Bom, como a gente bem sabe, o Excel é um software que ele tem bastante base matemática por trás e por consequência disso ele reconhece padrões, listas, né? Quem tiver dúvida sobre a funcionalidade de listas ou como criar listas personalizadas, vou deixar o card aqui da outra aula, da videoaula desse mini curso, para que vocês possam verificar. Então, beleza, olha só, a gente sabe que quando a gente arrasta uma informação aqui no cantinho, né, com o botão esquerdo, aqui no caso é uma data, ele traz as datas de forma incremental, da mesma forma que se for número, né, alguma terminação de string de texto com numeral, tá? Só que o que poucas pessoas sabem é que a gente também pode clicar e arrastar com o botão direito do mouse e isso nos dá outras possibilidades de usos, tá? Então o que eu tenho aqui? Dia, tá? Eu vou clicar e arrastar com o botão direito. Só que quando eu largar o botão direito vai abrir essa janelinha aqui. Como a gente está no tópico data e hora, olha essas opções que a gente tem aqui no meio, tá? A gente pode preencher com dias, que é a opção normal, que é a mesma coisa que arrastar com o botão esquerdo. A gente tem a opção preencher dias da semana. A gente tem a opção preencher meses e preencher anos. Então vamos fazer o seguinte, aqui dias, vou deixar a mesma que a gente tinha antes, só para fins comparativos. Aqui na segunda, vou clicar e arrastar com o botão direito, mas agora eu vou selecionar a segunda opção, que é preencher dias da semana. Então o que a gente pode perceber aqui, ó? Olhem nessa porção aqui, ó. A gente tinha dia 29, estava igual nas duas, depois quando é dias corridos tem dia 30 e dia 31. Já nesse dias da semana ele pula para o dia 1º e para o dia 2º. Por quê? Porque possivelmente dia 30 e 31 de dezembro de 2023 é um sábado e um domingo. Então aqui, como são dias da semana, né, digamos assim, dias úteis, ele pula em toda a lista os dias que não são úteis. Isso se repete aqui embaixo também, que do dia 5 ele pula direto para o dia 8. Seguindo então, a gente tem a opção de meses, se a gente clicar e arrastar com o botão direito e clicar em meses,
Ó, 25 do 12, 25 do 11, 25 do 2, 25 do 13, então ele está pulando mês a mês. E por fim, né, também de forma análoga, o ano. É só eu clicar aqui para preencher os anos, então vai seguir, no caso aqui, o Natal de todos os anos subsequentes dessa data. Essa dica aqui, por mais simples que possa parecer, ela ajuda muito no dia a dia quando a gente tem que preencher formulário, criar base de dados, né, informações. Então, se gostaram, já se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem aqui comigo o que vocês estão gostando do vídeo, compartilhem com os amigos e vamos voltar para a aula. Partindo então aqui para a seção de funções, vamos conhecer as principais funções sobre data e hora que a gente tem no Excel, beleza? A primeira delas é a função ano, né? Eu já deixei uma data pronta aqui que ela extrai o ano de determinada data. Então, se eu fizer isso aqui, escrever ano e clicar nessa data aqui, ele vai trazer pra gente o ano, né? Extrai o ano, da mesma forma que a função mês extrai o mês e a função dia extrai o dia. Essas três aqui são bem intuitivas, então fica tranquilo da gente saber. A função data_m, essa é uma função bem legal que a gente pode pegar determinada data e somar ou diminuir, né, subtrair meses daquela data. Então, o que eu tinha ali em cima? Eu tinha 25 de 12 de 2023, então essa é a minha data inicial e eu quero saber quantos meses para frente ou para trás eu quero olhar. Vamos supor que eu quisesse olhar 30 meses para trás, então eu vou botar aqui menos 30. Ele me retorna aquela data 30 meses anteriores. E aproveitando que ele apresentou assim, lembra que eu falei que datas são números inteiros só apresentados de forma diferente? Então, como aqui não estava formatado como data, a gente pode vir aqui no geral e botar data abreviada, por exemplo. Então, olha só, mudando a formatação, aquele número inteiro, né, 45 mil e poucos, quanto é que era? 44.372, isso aqui é a resposta dessa data do Natal menos 30 meses, que é o que eu fiz na função data_m. A função dia-trabalho, ela retorna o dia da semana, né, após X dias úteis. Então, por exemplo, eu quero pegar, vamos fazer a fórmula aqui, dia-trabalho, trabalho, e eu quero pegar a data inicial, que é esse Natal, e quero botar quantos dias para frente? Quero botar 45 dias para frente. Então, o que ele me traz? Também aqui não estava formatado, vamos botar a formatação como data, só botar aqui data abreviada. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a data que vai ser após 45 dias úteis ali do meu Natal. Então, o que acabou dando aqui? Acabou dando dia 26 de fevereiro. Vocês podem perceber que de dezembro para janeiro para fevereiro daria aproximadamente 60 dias, né, corridos. Só que como eu pedi 45 dias úteis, ele já tirou os finais de semana e trouxe aqui para mim, que deu praticamente 60 dias depois, o equivalente a 45 dias úteis nesse intervalo. Então, de forma análoga, a fórmula dia-trabalho total ela não traz uma data, ela traz um número de dias úteis entre duas datas. Então, eu vou pegar essas outras duas que a gente já tem aqui em cima. Ó. Dia-trabalho total, a data inicial, vou pegar essa data anterior que eu tinha aqui, 25 de junho de 2021, e a data final é essa data aqui de cima, né? O 26 de fevereiro de 24. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, entre essas duas datas, né, 2 anos e meio, 2 anos e um pouquinho, eu tenho 697 dias úteis entre essas duas datas, né? Só removendo sábados e domingos. Então, por fim, a fórmula fim-mês, ela calcula o último dia do mês do ano a partir de mais ou menos meses que a gente defina, tá? Vamos ver aqui como é que funciona. Eu quero a função fim-mês desse meu dia de fevereiro aqui em cima. Então essa é a data inicial e eu quero 0 meses. Só quero saber o dia do final do mês dessa data aqui. Então o que ele me retorna? Também não está formatado como data, vamos botar aqui. Data abreviada, olha só, essa data aqui, ó, 26 de 2 de 24, o último dia daquele mês, daquele ano, é o dia 29, ou seja, 2024 é um ano bissexto. Tá? Vou fazer o contrário aqui, vou pegar uma outra data, eu vou botar aqui, ó, 26 do 2, que é o mesmo dia ali, só que de outro ano, 2023, tá? Agora eu quero fazer o fim-mês desse carinha aqui. Fim-mês desse aqui, modificando 0 meses, só para ver o final daquele próprio mês. Então aqui também estava em outra formatação. Olha o que deu aqui, ó. Como 2023 não é bissexto, o último dia deste mês, desse ano, é 28 de fevereiro e não 29, que nem o exemplo anterior. Então a fórmula fim-mês ela nos ajuda para saber o que está dentro do mesmo período, quais contas, né, recebimentos ou despesas aconteceram dentro do mesmo período. A gente pode utilizar a fórmula fim-mês ao invés de repente extrair o ano, extrair o mês e tem que fazer várias condicionais. A fórmula fim-mês já nos ajuda para fazer isso. Então, para aqueles que acompanharam o vídeo até o final, eu vou dar uma dica bônus sobre horas para a gente conseguir operacionalizar aqui no Excel, beleza? O que a gente tem aqui? Eu tenho uma tabela horária, né, com 6 dias trabalhados, digamos de segunda a sábado, com horas de entrada, horas de saída
e o total trabalhado, certo? Então aqui trabalhei das 8 às 14, 6 horas trabalhadas, trabalhei das 10 às 22, 12 horas trabalhadas e assim por diante. Só que tem uma coisa curiosa aqui, ó. Quando a gente trabalha com horas, né, vocês lembram que a parte fracionária, né, a parte decimal da conta que é o que equivale em horas. E quando é números inteiros vira dia, né, dia e hora, essa é a separação do Excel. Só que vê comigo aqui, ó, 6 horas mais 12, mais 23, mais 3, mais 14, mais 11, isso não dá 23 horas, né? Só esse dia aqui, só o dia 3, já é mais do que esse aqui. Então o que o Excel está fazendo, tá? Deixa eu transformar isso aqui tudo em valor geral para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó, botei valor geral. Cada uma daquelas horas é uma fração de um dia. E aqui por fim também, aqui eu tinha frações de horas trabalhadas e somando eles todos dá 2,98. Só que como é que, lembrando do início da aula, como é que o Excel operacionaliza isso? Os números inteiros são dias e os números fracionários são horas. Então, quando ele soma, ele só está apresentando como hora o que está depois da vírgula, certo? Tirando o 2, né, a parte inteira, é como se fosse 0,98263, a fração de um dia, né, que daria o equivalente, voltando aqui, Ctrl Z, para 23 horas. Só que eu tenho mais dias aqui, então, pô, quantos dias? Eu trabalhei mais do que 23 horas, onde é que está o meu total de horas trabalhadas? A gente tem um jeito, existe uma formatação específica para tratar com isso no Excel, que é uma formatação personalizada de hora. Então vou clicar, esses todos estão certinhos aqui. Nesse último eu sei que dá mais que 23 horas, então vou aplicar aqui na formatação personalizada. Vou escrever aqui, ó, a gente está vendo que tem HH:MM, ou seja, horas, né? 2 algarismos para horas e 2 algarismos para minutos. O que eu vou fazer é botar colchetes em volta dessas horas. Quando eu ponho colchetes no início e no final, eu estou tirando o limitador de 24 horas daquela célula. Então quando eu der o OK, olha o que apareceu aqui, ó. Deu 71 horas e 35 minutos trabalhados. Agora sim, isso aqui está tudo somado, ó. E assim a gente conclui a aula de número 6, que é a aula referente à data e hora aqui do nosso mini curso gratuito. Espero que vocês tenham conseguido absorver esses conceitos, né, esses macetes da formatação, da parte inteira, da parte decimal do número, essa questão dos colchetes aqui no final, que é um atalho bem legal, né, uma formatação bem boa para a gente lidar com o somatório de horas, né? Então, se vocês gostaram, né, peço novamente para que se inscrevam, deixem o like, comentem aqui e espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!